A minha primeira pergunta é a tua primeira vez na Alemanha? Obrigada e obrigada pelo convite e por esta plataforma que me proporcionam. Sim, é a primeira vez na Alemanha. Ok. O que acha da Alemanha até agora, do tempo que está? Como é pouco para ter uma opinião. Eu não tenho nenhuma semana. Como é que eu vou falar da Alemanha, meu Deus do céu? É fixe, né? É fixe, povo nice, povo cool, divertido, a avaliar pelo pessoal aqui do seminário, muito calor. Provavelmente seja assim, porque todas as pessoas que estiveram no seminário já estiveram em Moçambique, então beberam desta energia, deste vucu-vucu moçambicano, deste esparranar e muito à vontade de Moçambique. Agora, se não for só por isso, se todo o povo alemão for isto, oba, somos irmãos, somos amigos, somos... é mesmo nice. Ainda não tive chance de sair e conhecer por aí além, conhecer outras pessoas para além das que estavam no seminário. Então, mas avaliar pelos 3 dias ou 4 que já estou aqui, estou a gostar de cá estar, estou a gostar do calor, estou a gostar da recepção. É boa esta temperatura? Só se for para você. Só se for para ti, porque agora parece que já o meu corpo está a começar até como é que se diz? A habituar, porque nos primeiros 2 dias sentia muito frio. Nos primeiros 3 dias, na verdade, sentia muito frio. Mas hoje até estou solta, estou livre, não tenho camisola. Então, acho que já estou a começar a deixar a Alemanha entrar em mim. Estás bem, estás bem. Para continuar aqui com a nossa entrevista, a minha próxima pergunta seria: pode nos falar um pouco de ti? Como é que é a tua vida? Então, eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa normal, sou uma pessoa que todos os dias tem que andar, todos os dias tem que sair, ir à luta, ir à guerra, porque a gente assim que acorda de manhã vai à guerra mesmo, sabe? Só não tem instrumentos bélicos, mas é realmente uma guerra, a guerra do chapa, a guerra do pão com badia, a guerra de chá com uma jambalacate. Então, é realmente uma guerra, mas é uma vida agitada, mas muito abençoada. Tenho realmente uma vida abençoada. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa abençoada porque, ao contrário de muitas pessoas, ao contrário de muitos cidadãos moçambicanos, eu não trabalho, eu divirto-me apenas. Eu saio de casa todos os dias, o meu local de trabalho é o meu local de diversão, porque faço o que eu gosto. Essa seria a minha próxima pergunta: o que faz? Porque eu faço o que eu gosto. Então, eu acho que quando a gente faz o que gosta, a gente tem uma boa chance de se divertir, tem mais oportunidade de ser feliz no que faz. Então, o meu dia a dia é isso: acordar, ir ao trabalho, levar a criança para a escola e fazer o papel de docente, fazer o papel de ensinadora e depois voltar para casa, fazer papel de mãe, fazer papel de esposa, fazer papel de cozinheira e fazer papel daquela que cuida de casa. Então, visto muitos papéis. O meu dia a dia é realmente composto por vestir muitos papéis. Você estudou teatro, pelo que nós sabemos. A minha próxima pergunta seria: por que educação teatral? O que lhe agrada no trabalho? Como teve a ideia de fazer a educação teatral? Uau, gosto dessa pergunta porque a minha resposta é interessante para esta pergunta. Eu, na verdade, não escolhi fazer teatro. Eu, na verdade, não escolhi estudar e muito menos ser educadora de teatro. Porque eu acho que
a gente escolhe quando a gente é nos apresentado oportunidades, não é? 2 caminhos ou mais, e nesses caminhos a gente tem a chance de escolher um. Já eu não, comigo foi diferente. O teatro escolheu-me na tenra idade e quando dei por mim já estava imersa mesmo, de cabeça, cabelos e tudo. Estava lá. Então, enquanto os meus amigos, as minhas amigas pensavam, quando eu crescer vou ser isto, assado de cozido, eu não, nunca tive essa chance de quando crescer serei isto. Quando eu comigo já estava no teatro, já andava pelas comunidades a fazer o teatro comunitário, e o teatro que me abraçou logo no princípio foi este mesmo, o teatro comunitário, de andar pelas comunidades a ensinar, a ensinar via teatro. E anos mais tarde comecei a entrar no teatro do palco, teatro mais profissionalizado, teatro mais esteticamente belo e todas estas coisas. Depois entrei para o curso superior, formei, a paixão cresceu mais ainda, porque enquanto antes eu fazia coisa assim, de forma tranquila, sem ciência nem nada, quando agora vem a coisa de ciência, claramente com as suas chatices, porque ciência é chata, academia é chata, mas ela nos traz outros horizontes, sabe? Ela nos traz nos abre outras portas. E aí a paixão cresceu, porque aí tive contato com esses alemães todos, companhia Peter Brook, companhia Stanislavski, tanto alemão que está, que está no teatro, que é o alicerce do curso superior de teatro. E eu me apaixonei mais ainda. E tive a necessidade não só de os estudar, como logo a seguir de lhes deitar fora, sabe? Estudei, aprendi, mas depois chegou uma altura e disse, ok, vocês fiquem aqui, não se vão embora de mim, fiquem aqui, que agora eu preciso de buscar a minha identidade no teatro. E isto também foi muito apaixonante, porque descobri em mim uma forma muito minha, muito particular, um universo onírico de fazer este mesmo teatro, ainda que tenha estudado estes todos, mas agora encontrar o meu próprio caminho. Eu acho que isto é a coisa que mais me apaixona, porque encontrei o meu eu, e é igual na sala de aulas, né? Quando eu estou a lecionar, porque ainda que eu tenha aprendido dos meus docentes e tudo mais, na sala de aulas eu não sou a réplica dos meus docentes, mas sou eu mesma. Encontrei o meu caminho, encontrei o meu eu. E é realmente fascinante, porque não é uma coisa que eu tenha acordado no dia seguinte e tenha decidido, from now, por agora, de agora em diante, eu vou fazer isto assado e cozido. Mas é uma coisa que eu fui construindo, eu comigo mesma, fui construindo nas calmas, fui descobrindo, é um processo muito bonito este de redescobrimento, tanto como de pessoa, como da atriz em mim, da encenadora em mim e da docente em mim. E isto faz com que eu seja autêntica. Então, é realmente bonito. Eu respiro teatro, sabe? Eu vou para a sala de aulas. Se os estudantes não me têm dito, está na hora, a gente fica lá horas e horas. Eu faço teatro. É mais fácil dizer quando é que comecei. Agora, quantos anos? Porque temos que fazer cálculo já. Comecei aos 13 anos. Quando eu comecei, tinha 13 anos. E de lá para cá, passaram muitos anos. E tinha que dizer, ok, 13 anos. Eu tinha 13 anos, quantos anos tenho agora? Que ano é agora? E depois, mas seguramente é mais de 25 anos. Yeah. Você frequentou o curso Drama for Life em Johannesburg. Que tipo de curso é este e por que é tão especial? Então, eu fiz licenciatura em encenação e dramaturgia pela Universidade Eduardo Mondlane e logo a seguir fui convidada por esta mesma universidade para integrar o corpo docente para dar aulas na universidade. E havia uma necessidade de continuar os estudos fazendo mestrado. Na UEM não há mestrado em teatro,
e procurei ali na vizinhança, e o curso que me chegou mais próximo do que eu faço foi Applied Theatre na Universidade de Wits, na África do Sul. E Drama for Life é um pacote que está dentro dos muitas escolas, muitas faculdades que estão na Universidade de Wits. Então, no Drama for Life eu fiz Applied Theatre, que é um curso voltado para... A gente tem matemáticas aplicadas, não é isso? Ou ciências aplicadas. A gente tem ciências aplicadas, da mesma forma que tem ciências aplicadas, também tem teatro aplicado. Um teatro voltado, sim, voltado para o campo, voltado para a prática, voltado para a atividade mesmo. E para além daquele teatro em que a gente estuda o texto, depois começa a ensaiar, depois fica no palco com aquele aparato todo, do barulho das luzes, aquela coisa chique, não é? Então, o Applied Theatre é mesmo colocar a mão na massa, sabe? Você também improvisando, fazendo, e não só... quase isso, mas é mesmo você estar em contato frequente com a comunidade. Isso implica você, às vezes, viver meses ou mais na comunidade, com a comunidade que exatamente. Então, é um teatro que ajuda muito as comunidades, sob o ponto de vista de tudo mesmo, não é assim, tipo, vou trabalhar com velhos, ou vou trabalhar com crianças, ou trabalhar-se com todas as faixas etárias, dependendo do problema que você deve ir lá ajudar a solucionar. Então, fiz Applied Theatre e fui muito feliz ao fazer este curso, porque acrescentou-me, agregou-me mais elementos que têm que ver com teatro, que têm que ver com teatro como terapia, que têm que ver com conhecer o ser humano e apaixonar-me pelo ser humano, porque... Então, essa é a parte especial do curso, né? Sim, é realmente especial, porque a gente aprende, que nós nascemos sabendo amar, sabendo gostar, sabendo cuidar e tudo mais, mas o curso tem esta particularidade de te lapidar no cuidar. Faz sentido? O curso lapida-te no cuidar, o curso lapida-te na sensibilidade, sabe? Você não se preocupar apenas consigo mesmo, com o seu umbigo, mas preocupar-se também com o próximo, preocupar-se com o bem-estar do próximo, preocupar-se com aquela borbulha bem pequena que o próximo tem no joelho e tu chegares lá com esta sensibilidade, que eu não vou dar remédio para tirar esta borbulha, mas estou aqui contigo, vamos sentir juntos esta dor. É tão bom quando a gente tem alguém para sentir conosco a dor. É tão bom quando a gente tem alguém que possa carregar conosco o nosso fardo, porque o fardo por si só já é uma coisa dolorosa. Agora, imagina se não tens quem te ajude a carregá-lo. Então, esta é uma das particularidades do Drama for Life. Em todas as vertentes, em todos os cursos que tem lá, nós aprendemos, sabes, este conceito Ubuntu nunca fez tanto sentido para mim como fez sentido quando eu estava no Drama for Life, porque é a coisa de alguém estar com fome, não é? Um muçulmano está com fome e eu sou cristã, mas a minha comida tem lá carne de porco. Eu sei que ele não come carne de porco, mas estou tão preocupada com a sua fome que mesmo assim vou lá, let's share. Sabe? Ele não vai comer porque a religião dele não permite, mas vai ver que tem alguém aqui que se preocupa comigo. Parece uma coisa pequena, mas o preocupar, o cuidar, são coisas que faltam na nossa sociedade, são coisas que as pessoas estão cada vez mais voltadas umas para si mesmas e são essas pequeninas coisas que provocam guerras, que provocam... Queres explicar um pouco o que significa Ubuntu para os nossos... Então, Ubuntu não diria fenômeno, porque não a designação neste momento me foge, mas
é a partilha, é uma terminologia africana, é uma terminologia, nós costumamos nos chamar que nós somos Ubuntu, porque somos povo banto, ok? Ubuntu vem do banto, povo banto, aquele povo que vive junto, conectado, que partilha o pão, que partilha... Nós temos muito esta cultura em África de cozinhar um pote enorme com sopa ou carilde, seja lá o que for, e outro com chima, massa ou como quisermos chamar. Colocamos aqui no meio e toda a gente dá a volta e come. Não há, tipo, você vai servir uma porção para ti, mas todo mundo come conforme cada um vai saciando sua fome, vai se retirando da roda. Então, não há a mínima chance de dizer o fulano comeu mais do que eu, que o fulano serviu mais do que eu, porque você também estava lá. É nessa partilha e a gente partilha isto, sabe? O contacto visual, eu olhar para ti e ver se estás feliz com a minha comida ou não, e tu olhares para mim e ver se eu estou a ser autêntica ou não. E nesta partilha há autenticidade, há verdade. Então, o Ubuntu é isto, o Ubuntu é a partilha, não é só a partilha do comer, mas a partilha do olhar, a partilha das sensibilidades, a partilha do calor, porque nós vamos nos transmitindo calor. Então, não há a mínima possibilidade de qualquer um dos que esteja nesta roda esteja com frio, por exemplo, ou que esteja com calor a mais. As sinergias estão criadas. Muito obrigado. Até agora, muito obrigado por nos falar um pouco da sua vida e um pouco também da era dos teus estudos. Agora vamos falar sobre o teatro em geral. O teatro desempenha um grande papel em Moçambique. Qual é a importância do teatro para o povo moçambicano? O que achas o que traz o teatro para o povo moçambicano? Como é que o povo moçambicano recebe isso? E se já estou nessa pergunta, o que acha que achas que o teatro só tem importância nas cidades grandes, tipo Maputo, ou também chega nas zonas rurais? Qual é a importância do teatro nas zonas rurais também? Ok, o teatro sempre esteve presente na vida de muitos moçambicanos. Isto não é uma coisa de agora, é uma coisa de há muitos anos antes mesmo de eu nascer. Agora, com este boom de teatro, de fazedores de teatro aplicado, porque replicam-se, não é? Ele ganha outra dimensão, que sai do conceito, entreter, deixa de ser única e exclusivamente entretenimento e passa a ser algo que contribui para a educação, para a transformação, para até trazer renda para casa. Então, nós temos no teatro agora um elemento que ajude as pessoas a saírem de situações conflituosas, ajude as pessoas a saírem de situações de violência, de abusos, de criminalidade, de marginalidade e por aí fora. Então, o teatro tem esta componente muito forte e não está a acontecer apenas nas grandes cidades, não está apenas a acontecer na metrópole. Ele extrapolou, ele foi, porque a partir da altura em que eu vou para uma comunidade onde as pessoas sejam marginalizadas, vamos lá, porque usam dreadlocks ou porque são marginalizadas, porque usam calças rasgadas ou coisa assim, e chego lá com uma metodologia teatral e faço a comunidade perceber que somos todos iguais, independentemente do cabelo e da roupa que usamos, e depois crio este espaço fórum onde discutimos. A pessoa que nega com esta forma de vestir ou de ser, mas a pessoa que é vítima destes falares por causa da sua forma de ser, vão ficar na mesma plataforma e vão encontrar um espaço para poderem se expressar. Não só vão falar, porque
O mais importante não é dizer você tem razão, você está errado. E o mais importante também não é dizer você fica aí, nós ficamos aqui, porque assim não ajudamos em nada. Mas é colocar as duas pessoas a falarem. Fala de todos os problemas que tens comigo. Eu também vou falar todos os problemas que tenho contigo. E vamos falar mesmo, falar até a exaustão. Não é discutir, mas é falarmos, é colocarmos as nossas ideias, é dar um espaço para que cada um seja ouvido e cada opinião seja respeitada. E o teatro dá-nos esta possibilidade de podermos sentar, de termos a nossa opinião ouvida e de termos a nossa opinião respeitada. E com a prática dos jogos que vai acontecer, com a reflexão que se vai levantar, com a performance que se vai fazer lá, a pessoa sozinha vai colocar a mão na consciência, sem que eu chegue lá e diga você está errado ou você está certo. Mas a pessoa sozinha vai perceber, uau, que mal eu fui fazendo esta pessoa ao longo dos anos. Imagina se fosse com meu filho, como é que meu filho haveria de se sentir? E se fosse comigo, será que eu ia gostar? O que é que me torna melhor que aquela pessoa? Só porque eu tenho o cabelo penteado, trançado como deve ser, porque eu uso terno e gravata, será que isto coloca-me melhor que a outra pessoa? Então, ok, aquela pessoa usa calças rasgadas e tem dreadlocks. Sim, tudo bem. Mas será que não é a felicidade daquela pessoa que me incomoda? Será que não é a vontade daquela pessoa que me incomoda? Então, deixa lá chegar perto daquela pessoa, procurar saber o que lhe deixa assim tão feliz e aprender daquela pessoa também a ser feliz. Provavelmente eu esteja aprisionada ao socialmente correto, ao politicamente correto. E se eu também me soltasse? E se eu também experimentasse? Então, o teatro dá-nos este livre-arbítrio, enquanto participantes, de vermos o que é que está errado, o que é que está certo e termos este momento de reflexão e, consequentemente, mudança. Então, este tipo de teatro é bom porque possibilita a saída das grandes cidades para o território. As pessoas não têm dinheiro para sair de suas casas e irem à cidade assistir teatro. Primeiro porque é preciso tomar banho. Primeiro porque é preciso tomar banho. A falta de água. Tem que tomar banho, tem que buscar roupa engomada, tem que buscar roupa bonita, depois apanhar chapa, sair de Machemelo, bem distante, para chegar à baixa da cidade para assistir um espetáculo de teatro, sofrer de igual modo para voltar, é muito trabalho. Então, ninguém vai ao teatro. Agora, o teatro vai para as pessoas e é mais interessante ainda, porque as pessoas apropriam-se da coisa. Uau, se este teatro há anos eu tinha de sair da minha casa, tomar o raio do banho para ir lá lhe assistir, agora é ele que veio ter comigo. Por que não receber? Por que não sentar e ouvir o que eles têm para mim? E depois tem outra componente, porque não é só tratar coisas sérias, de forma assim, não, é divertido. É numa forma lúdica que a gente diverte-se, aprende e está mais do que provado que é brincando que melhor se aprende. Então, aqui teria mais uma pequena pergunta. O que pretende transmitir com a ajuda do teatro? Tipo, podes, sei lá, contar umas 3, 4 paisagens. O que você pretende mais transmitir quanto às peças teatrais? Eu não gosto muito de... Não gosto muito de temáticas que ensinem as pessoas, sabe, encaixar coisas em quadrados. Não, eu gosto muito de temáticas abertas, mas que levem à reflexão. Não gosto muito de chegar aqui e dizer preto é preto e acabou, branco é branco e acabou, mas gosto de trazer mix de coisas, às vezes até trazer confusão. Eu gosto de caos, estava a falar isso ontem, não sei com quem. Eu gosto de caos, gosto de criar o caos e depois a pessoa começar sozinha a organizar, a colocar o preto, o branco, o amarelo e tudo fora. Então,
isto para dizer o quê? Quero transmitir o quê? Quero transmitir paz, quero transmitir amor, quero transmitir segurança. Nada, longe de mim querer transmitir isso tudo. Eu quero sim, eu quero que a pessoa encontre, porque eu dizer assim que quero transmitir essas coisas todas, provavelmente também estaria a ser opressora. Yeah? E eu não quero ser opressora, eu quero desoprimir as pessoas. Então, a melhor forma de desoprimir as pessoas é lhes trazer este caos, sabe? Para que sejam elas a organizar. Mas é uma coisa boa que eu gosto, sobretudo quando levo o teatro para a comunidade. Eu quero criar um momento de alegria nas pessoas. Eu quero criar um momento em que as pessoas esqueçam os problemas. Quero que as pessoas esqueçam a falta de pão, a falta de uniforme dos filhos, que esqueçam as intolerâncias que a sociedade tem. Quero que as pessoas esqueçam que brigaram com os seus parceiros. Quero que elas percebam que ainda vale a pena viver. Quero que as pessoas percebam que ainda vale a pena confiar no próximo, não obstante o que ele me fez ontem. Que ainda vale a pena confiar na humanidade. Que as pessoas percebam que ainda vale a pena fazer o bem. Sobretudo, ainda vale a pena fazer o bem. Não é porque o João traiu-me ontem que todo homem é mau. Então, a teoria de silogismo não deve funcionar nas relações humanas, não deve funcionar na humanidade. Nós temos que, ok, o João é que me fez isso, mas não quer dizer que o Mário vai me fazer a mesma coisa. E não é porque o João me fez mal que eu deva partir fazendo mal a todas as pessoas. Foi uma coisa que aconteceu, é normal. Então, eu que não replique o mal que me aconteceu, mas que eu busque no mal que me aconteceu, pensar no mal que não devo fazer na outra pessoa. Então, eu quero pessoas mais alegres. Em suma, quero pessoas mais alegres, pessoas que confiem mais, pessoas que se deem mais às outras, pessoas que se comprometam mais com as causas que fazem, pessoas que se divirtam mais. Eu dizia há pouco, com relação ao fato de eu dizer que eu não vou trabalhar, eu vou me divertir, porque eu encontrei paixão no que eu faço. Oxalá apenas 30% das pessoas encontrassem paixão nas coisas que fazem. Teríamos um grande ganho, porque nós não teríamos um funcionário mal disposto. Às 7 da manhã, ele já está mal disposto. Você chega lá, bom dia, como está? Diz logo o que quer, não tem tempo para ti. Só perguntei como é que a senhora está. Já te falei que não tem tempo para ti, fala logo o que queres. Está bem, gostava de saber se o meu caso... Tá já. Eu não tenho tempo, a gente olha para a bicha atrás de ti. Está bem, eu vim levantar o meu documento. Não tem sistema. Quer dizer, tipo, nem olhou, nem nada. Mas como tu já vieste com boas maneiras, com um semblante bom na cara, já estás lá ali a irritar. Porque aquela pessoa não está feliz no que está a fazer. Está ali apenas para ver o tempo passar e no fim do mês ganhar seu salário e ir embora. Agora, se as pessoas tivessem um pouco de paixão no que fazem, se as pessoas mas para poder ter paixão no que faz, é preciso que você tenha chamado para o que você faz. É preciso que você tenha vocação para o que você faz. Yeah? Ok, muito obrigado até a ti. Agora tenho um pouco mais de uma pergunta sobre os elementos pedagógicos, né? Como é que se utilizam os elementos pedagógicos de teatro para chamar a atenção para as circunstâncias sociais? Achas que esses elementos pedagógicos têm uma grande importância? Sempre, sempre. Sabes por quê? Porque eu não posso cair de paraquedas sem referências. Então, para eu poder ter referências, eu preciso de elementos pedagógicos. Eles são os meus pilares. Eu apoio-me no que já foi escrito, no que já foi feito, porque o que foi escrito baseou-se a uma determinada experimentação. Ele, antes de escrever, por exemplo, vou falar no caso específico de Paulo Freire, da pedagogia do teatro do oprimido, da pedagogia do ensino e aprendizagem do Paulo Freire. Ele, antes de escrever, ele experimentou e viu que sim, funcionava. Lá à frente veio Augusto Boal, que também criou a sua própria pedagogia. Então, nós não temos como
cair na comunidade e dizer, a partir de agora eu vou usar a Lei Maria Thalia. Que vem de onde? Que é baseada em quê? Como eu dizia no início, eu estudei estes e aqueles teóricos, ficaram aqui dentro de mim e eu disse, ok, fiquem aqui, não lhes mandei embora. Fiquem aqui e eu agora quero encontrar o meu próprio caminho. Mas sempre volto para eles, para consultar. Então, nós precisamos sempre da pedagogia, precisamos sempre dos elementos que estão ao nosso redor para sempre voltarmos lá para consultar. Mesmo até porque o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico. Todos os dias surgem novos elementos e a gente precisa de estar sempre de olhos abertos para o que está ao nosso redor, para o que está a acontecer aqui na Alemanha, por exemplo. Como é que os alemães estão a agir neste processo de ensino e aprendizagem? Como é que a Alemanha está a agir no que concerne ao teatro? Eu vejo, eu assisto, eu ouço, eu leio e depois vou comparar com o que eu estou a fazer, porque a gente não deve aceitar usar coisas de há muito tempo. É preciso sempre fazer, sempre, é preciso se atualizar sempre, senão você não corre risco de estar só a repetir o que os outros fizeram e não ter nenhuma atualização. Mesmo os telefones, os aparelhos precisam ser atualizados sempre. E o que seria de nós, os humanos, se não fizéssemos esta atualização? Muito obrigado. Pensa que a sua arte pode mudar alguma coisa no país? Está a mudar. Está a mudar. Está a mudar. Está a mudar. Por isso que continuo em frente, por isso que sigo em frente. Está a mudar. As mudanças não são repentinas, as mudanças não são de hoje para amanhã, as mudanças não são massivas também, mas as mudanças elas ocorrem, porque se eu estou diante de 10 pessoas a falar ou a apresentar uma performance para 10 pessoas, não estou muito preocupada em que 10 pessoas compreendam e sigam o que eu estou a dizer. Se forem 10, melhor ainda. Mas se for só uma pessoa, está ótimo também. O ideal era que fossem as 10 pessoas. Mas se não conseguir as 10 pessoas, se conseguir uma, está tudo bem. Porque aquela pessoa vai replicar. Aquela pessoa, ao sair dali, há de chegar e vai contar. Olha lá, aconteceu isto assado e cozido. Eu estava a fazer uma campanha sobre o consumo de álcools e drogas nas escolas primárias e secundárias da cidade de Maputo e Matola. Eu fiz, e já não me lembro quantos espetáculos fiz, mas foram muitos porque fazia todos os dias de segunda a sexta durante 3 meses em diferentes escolas. Fomos assistidos por milhares e milhares de alunos das escolas primárias e secundárias. E o que me alegrava é que eu podia, meses depois, passar por aquela comunidade que eu tinha feito aquele espetáculo. As crianças gritavam o meu nome, não o meu nome, mas o meu nome fictício, o nome que eu usava na peça. Não só gritavam o meu nome, como gritavam, eu era a personagem má do espetáculo, aquela personagem que incitava os outros a beberem, a faltarem às aulas e tudo mais. E depois, como no fim da apresentação, a gente tem o momento de reflexão, onde fala-se o que é bom, o que é errado e tudo mais, as crianças sempre me chamam: Yolanda, tu deves parar de beber. Yolanda, tu deves parar de fumar. Yolanda, o que tu fazia errado. Yolanda. Então, isso é gratificante para mim, perceber que, afinal, percebem. O legado chegou. Sim, chegou. Então, e depois, lá mais à frente, são as mesmas crianças que dizem: Yolanda, nós sabemos que tu, se hoje estás assim, é porque não bebeste. Yolanda, quero que me leves para lá para eu aprender a fazer teatro. Yolanda, quero que venhas para a minha casa para me ensinar. Então, está a acontecer. Há mudanças. Gradualmente, sim. Mesmo até porque eu acredito que uma mudança assim repentina, uma pessoa que muda de hoje para amanhã, esta pessoa vai ser um pouco inconstante, né? Pode ser que depois da manhã ouça outra pessoa dizer: vamos fazer isto, e cair. Mas a mudança é aquela que acontece gradualmente. Eu acredito muito nesta mudança gradual, que a pessoa vai experimentando coisas, vai sentindo e vai mudando e vai mudando. Então, eu realmente, se não, já teria desistido. Quando a gente
martela é porque a gente tem alguma coisa que nos guia, tem alguma coisa que nos faz acreditar que está a acontecer. Como diz o provérbio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a água não soubesse que ia furar, ela desistia. Mas se ela continua a bater, sabe que um dia vai furar. Não conhecia essa. Pode, sim. Pode levar tempo, mas vai furar. Yeah. Muito obrigado. Pensa que a sua... onde você vê... Desculpa. Onde é que você vê potencial para o desenvolvimento? Não percebi? Onde vê potencial para o desenvolvimento? Tipo, através das duas peças teatrais, como eu posso fazer isso ser mais entendido? Tipo, com a tua peça teatral, né? Tens uma mensagem que faz chegar ao povo, mas também as pessoas se mudam, como estavas a dizer aqui, né? E se não estivessem a mudar, então não irias continuar. Então, onde é que vem a potencialidade de mudança, né? De desenvolvimento, neste caso, das pessoas? Porque as pessoas falam, né? Eu às vezes costumo dizer quando eu estou a fazer as minhas apresentações que não estou muito preocupada em que depois de meses as pessoas falem do meu espetáculo, mas se naquele momento, entre o fim do espetáculo até a hora que a pessoa vai chegar ao seu carro, a pessoa comentar sobre o meu espetáculo, já me dou por satisfeita, porque significa que a pessoa viu alguma coisa. É diferente de a pessoa viu, terminou, pegou no seu WhatsApp, né? Ou já está a falar ao telefone e tudo mais. Agora, se a pessoa dá-se alguns minutos para refletir, já me dou por satisfeita. Então, é igual quando levo o espetáculo para a comunidade. Quando termina, as pessoas têm mais questões por colocar. Por isso que eu estava a dizer ontem, quando nós não temos tempo, não vale a pena irmos à comunidade. Porque nós não podemos provocar situações e depois dizermos que as pessoas não têm tempo. Ou seja, é a última questão. Depois não vou levar mais nenhuma mais questão. Então, quando você vai para a comunidade, tenha certeza de que você tem tempo. Por quê? Porque é um processo pôr as pessoas a falar. Leva tempo, não é porque você chegou, apresentou, as pessoas vão falar nada. Leva tempo até as pessoas, porque as pessoas precisam de ganhar confiança em si. Ganham confiança e aí começam a falar. E quando elas começam a falar, elas não param. Elas não param. E se isto acontece, é porque o trabalho foi recebido. É porque o que você fez foi bom. E as pessoas recebem. E é aqui onde você mede o pulsar do trabalho que você fez. É aqui onde você mede a participação. E então, o que me interessa é isto. Que as pessoas falem. Que as pessoas coloquem questões. E que haja mudança. E é neste colocar de questões, porque muitas vezes eu gosto muito de quando alguém me coloca uma questão a mim na comunidade, eu devolver a questão. O que você acha? Diz-me o que você acha. E a pessoa pode até dizer, eu não acho nada. Não, tem alguma coisa, isso mesmo que você pensa. Então, quando a pessoa me devolve a resposta ela mesma, muitas vezes é a resposta que ela mesma precisa para poder sair da situação em que ela está. E a pessoa não esquece esta resposta, que ela própria deu. É diferente de eu chegar lá com as minhas respostas. Por quê? Porque eu estarei a importar uma mudança. Quem sabe se for importante. Mas a mudança ela só vai ocorrer se a resposta vier de si. Porque você que me respondeu a mim, e não me respondeu aquilo que eu queria ouvir, mas respondeu a mim aquilo que você precisa para poder sair da situação em que está. Então, é basicamente isto. Muito obrigado. Você vive em Maputo, na capital de Moçambique, né? O teatro também desempenha um papel fora de grandes cidades. Essa parte já vimos aqui conversado ao longo da nossa conversa, mas você acha que o teatro chega mesmo nas províncias?
as zonas mais recônditas? O teatro chega. O teatro chega. Eu, por exemplo, eu trabalho com grupos, ou seja, como é que o teatro chega lá? O teatro não chega necessariamente por mim, por via, tipo, eu saio, vou para as comunidades dos distritos lá no interior, vou lá fazer, às vezes sim, mas às vezes não. Mas a gente tem pontos focais, que eu vou para a província de Sofala, por exemplo, na cidade da Beira, identifico um grupo e eu formo este grupo lá. Porque onde é que, afinal, o teatro tem esta força? Ele tem muita força porque é feito na língua local. Temos muitas pessoas em Moçambique que falam e percebem a língua portuguesa. Então, ele tem muita força. É aqui onde temos o poder do teatro, diferentemente de muitas outras manifestações. Porque as pessoas não sabem ler e nem escrever, e muito menos percebem a língua portuguesa. Quer dizer, não vou generalizar, mas muitas pessoas. Então, a força do teatro está justamente no poder da língua. Então, eu não falo as línguas do centro nem do norte de Moçambique. O que eu faço é formar grupos locais que eles mesmos depois vão sair e vão apresentar nas suas próprias comunidades. É aqui onde tenho o feedback positivo. Quando eu participo das discussões para ver, mas só de ver. Eu sou muito de ver o corpo, as manifestações do corpo, quando a pessoa fala, linguagem corporal, e já percebo o que é que está a acontecer. Já percebo se está a acontecer alguma mudança ou se não está. Então, o que eu faço, os meus colegas também fazem, é a gente se deslocar e formar formadores de formadores, às vezes, porque se eu estou na cidade da Beira, vai ser necessário que este grupo que eu estou a formar aqui se distribua e vá para diferentes cantos. Só falei grande. Não é só uma pessoa que esteja na cidade da Beira que vai conseguir estar em toda a província de Sofala. Então, é preciso que haja muitos outros para poderem replicar e fazerem... E mais... Não significa que estas pessoas da Beira vão levar o seu espetáculo da Beira para Sussundenga, por exemplo. Mas vai ser daqui a chegar lá, formar um grupo de Sussundenga e ser este grupo a apresentar na sua própria comunidade. Só para sublinhar, eu cresci numa zona rural em Morombeni e antes mesmo de sair para a cidade, quando eu cresci mais um pouco, já sabia o que é teatro, tivemos muitos teatros na escola, então só posso sublinhar que o teatro chega nas comunidades. O teatro chega nas comunidades sempre. Então a minha última questão seria, finalmente chegamos ao fim da nossa conversa aqui, quais são os desejos para o futuro? Por exemplo, tem uma atenção, sei lá, de um curso de estudo semelhante ou Drama for Life em Moçambique? Existem alguns projetos específicos que existem, que já esteja a planear, que possa acontecer em Moçambique? O Drama for Life foi na África do Sul. Já tens pensado, sei lá, em desenvolver esse tipo de estudo no sistema de educação nacional? Não há como não acontecer, porque aquilo que a gente aprende só tem interesse se pode replicar, se podemos passar esse conhecimento para outras pessoas. O que aprendi na Drama for Life estou a usar na Universidade Eduardo Mondlane, está a ser útil para os meus estudantes, não só do curso de teatro, como também os estudantes do curso de música, que várias vezes eu colaboro com o curso de música, porque está na mesma instituição, porque há esta coisa de interdisciplinaridade, que coisas que fazem falta na música, o teatro pode cobrir e vice-versa. E são as mesmas coisas que uso também nas minhas digressões pelas comunidades, que uso estes elementos que fui apreendendo da minha formação, e estão sempre comigo, estou sempre a levar. E planos para o futuro? eu gosto de dizer que eu já estou a viver o futuro. Gosto de dizer que já estou a viver o futuro. Acho que daqui a pouco vou morrer mesmo. Quando as pessoas já começam a viver o futuro. Foi um dos teus sonhos, né? Quando criança, né? De viver o futuro. Então, pode ser.
Sim, porque eu estou a ver coisas que há alguns anos pensava impossíveis de acontecer. Há coisas que a gente está a fazer que há alguns anos a gente acreditava que só poderia fazer se alguém nos patrocinasse, se alguém nos desse muito dinheiro para fazer. Há alguns anos a gente não ficava refém de alguém nos dar apoio, por exemplo, para levarmos os nossos espetáculos, as nossas produções para o público. Mas agora já não fico à espera disso. Eu criei um movimento que se chama Espaço Alternativo, que é um movimento que não precisa de uma sala de teatro, sabe, uma sala de teatro com todo aquele aparato para o espetáculo poder acontecer. A gente cria os nossos espetáculos e acontecem, desde que haja público, desde que haja alguém para assistir, e levamos os espetáculos, não só espetáculos comunitários, mas espetáculos mesmo com toda aquela carga estética, texto, luz e tudo, desde que haja algum sítio para a gente fazer. Então, isso faz parte do futuro que eu estou a viver, porque há alguns anos era impensável poder fazer espetáculo no terraço, por exemplo, de um prédio, fazer um espetáculo na lixeira de Ulene, fazer um espetáculo na maternidade do Hospital Central. Era impensável. E a gente está a fazer isso e está a ter feedbacks muito bons. Agora há pouco a gente foi lançar a pedra para a criação de um centro artístico em Changwani, lá no interior da província de Gaza. Era impensável. 3 pessoas apenas. Tivemos iniciativa e fomos lá, lançamos a pedra. Não sei de onde virá dinheiro para a gente construir o centro cultural, mas eu sei que a gente vai construir o centro cultural. E isso é futuro, sabe? Porque não tínhamos como pensar que isso pudesse acontecer. Foi uma iniciativa abraçada pelo governo local, pessoas de diferentes cantos da província de Gaza moveram-se para Changwani para irem assistir a esta iniciativa. Como é que se diz isto? Como é que se diz? Pessoas com negócios próprios e que têm dinheiro, empresários empresários locais, outros vindos da cidade de Maputo, disseram que apoiavam, que abraçavam a causa. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que daqui a algum tempo as crianças daquela comunidade vão crescer com alguma referência artística. As crianças daquele lugar saberão que vão à escola, mas depois vão para o centro cultural para aprender a dançar, aprender a ler poesia, fazer teatro, cantar, entre muitas outras coisas. Isso são coisas gratificantes. Então, daqui a pouco a gente está a ir a inaugurar um outro centro cultural na periferia do bairro de Machaquén. Então, é futuro isto. O que vier vai ser bacela. Sabe, o que vier vai ser bacela. Eu não sei se percebem bacela, mas ok. E eu vou receber de mãos abertas e feliz, mas não estou muito à espera que sejam os outros a me dar o que quer que seja para poder fazer as coisas. Estou mesmo preocupada em usar os recursos locais, os recursos que a gente tem, sejam eles financeiros, intelectuais, porque a gente tem muitos recursos intelectuais em Moçambique, mas que precisam ser canalizados para coisas sérias, certas, que precisam ser direcionados para assuntos certos. Então, este é um futuro que eu estou a viver com muita alegria. Tenho planos, sim, tenho planos. Gostava que cada bairro tivesse um centro cultural, gostava que cada bairro as crianças tivessem um sítio bom onde pudessem, no inverno, ter um panelão de sopa, ter um panelão de chá, pão com badia, para poderem comer e depois sentarem ali, ler. A gente costuma dizer que o povo moçambicano não lê e blá, 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 essas coisas, mas é porque isso é mais fácil dizer. É mais fácil dizer que as pessoas não leem. E o mais difícil é dizer as pessoas não têm condições para ler. Porque quando a pessoa vem ter contigo e diz, estou com fome, você não vai mandar uma pessoa que está com fome ler? Não, a pessoa quando vem ter contigo e diz, estou com fome, dê-lhe arroz com feijão. E depois de comer, diz, senta, vamos lá ali
vamos lá ler alguma coisa boa, vamos lá ouvir uma música boa. Então, como você quer que uma pessoa leia com o estômago roncando? Então, se eu tenho um centro, a cada bairro, por exemplo, tenho um centro cultural em que há um panelão de sopa com pão, e as pessoas não precisam de muito, um panelão de sopa com pão, um panelão de água quente com folha de chá e açúcar, pão com badia, está tudo bem. Aí sim, esta criança há de ler. Aí sim, esta criança vai dançar, vai cantar e está aberta para aprender. E sabes que mais? Ela vai mandar vir todos os amiguinhos dela, porque ela não, isso é a parte boa nas crianças. Elas não são egoístas. É diferente de nós adultos. Se eu venho para aqui e me das feijão com arroz hoje, volto para casa feliz e tudo, mas não convido mais ninguém. Para quê? Para virem acabar? Não. Tenho chance para mim, vou inclusive trazer panelas e marmitas para carregar para mim e levar. Mas a criança não. A criança, se hoje chegou aqui e teve esse panelão, amanhã vai convidar mais 5, 10 de outras crianças. E quem sai a ganhar? Não, é o país. Quem sai a ganhar é o país. Se eu vou meter na cabeça desta criança o gosto pela leitura hoje, amanhã tenho uma pessoa que já foi na vida e não foi sozinha, porque vai replicar. Maria, muito obrigado pela entrevista e o teu tempo e por estar aqui na Alemanha.